E aí, minha família de burros inteligentes? Tudo tranquilo na cocheira, preparados para uma dose de sabedoria que nem o burro mais teimoso vai conseguir ignorar? Porque hoje, meus burrinhos, a gente vai bater um papo que é mais sério que a falta de capim no pasto seco. A pergunta que não quer calar e que pode te salvar de um coice financeiro é: você tá pronto pro dia em que a vaca for pro brejo? Porque, meus amigos, o tema de hoje é: emergência não avisa, burro. É isso mesmo. A gente vai mergulhar de cabeça nessa verdade inconveniente, que muita gente ignora até a carroça virar. E eu prometo, do fundo do meu coração de burro sábio, que depois desse nosso papo aqui na Burrolândia, você vai sair com um guia completo para não ser pego de calças curtas. Se até eu, que sou burro, entendi o que significa ter um celeiro de ração guardado para tempos difíceis, tu também entende. Então já chegando, senta o coice no botão de curtir, compartilha essa sabedoria com a Burrada Squad e se inscreve no canal, porque aqui a inteligência paga juros e a burrice custa caro. Vamos começar essa novela, meus burrinhos. De um lado, temos o nosso velho conhecido, o burro Mané. Ah, o Mané, que figura! Ele era daqueles que achava que o sol ia brilhar para sempre, que o pasto ia ser verde o ano inteiro e que a ração na gamela ia brotar do nada. Para ele, a vida era uma festa de capim fresco todo dia. Mal pingava umas moedinhas na mão dele, que pra gente aqui é tipo um punhado de ração, e ele já estava gastando tudo em bugigangas, em capim que não era nem tão fresco assim, só para impressionar os outros burros na feira. Ele comprava a carroça mais enfeitada, mesmo sem ter o que carregar, só para mostrar que tinha. Gastava com a sela mais brilhosa, mesmo que não fosse andar muito. Para ele, o importante era o agora, o prazer imediato, a sensação de ter, mesmo que fosse por um instante. O burro inteligente, por outro lado, era um burro de poucas palavras, mas de muita atitude. Ele via o Mané gastando tudo e só balançava a cabeça, pensando: esse aí vai comer capim seco quando a estação mudar. O inteligente sabia que a vida na fazenda, que pra gente aqui é a vida financeira, tinha suas estações. Tinha a época da colheita farta, mas também tinha a seca, a geada, a doença que podia pegar a tropa. E para isso, ele se preparava. Cada punhado de ração que ele ganhava, uma parte ia pro celeiro. Não era um celeiro chique, não era cheio de luxo, mas era seguro, era o refúgio para quando a tempestade chegasse. Ele não se importava em ter a sela mais simples, contanto que ela fosse funcional e que ele tivesse ração guardada. Para ele, a paz de espírito de saber que estava preparado valia mais que qualquer capim fresco momentâneo. Aí, meus burrinhos, a vida, que é tipo um fazendeiro esperto, resolveu testar os dois. A primeira emergência chegou, como um raio em céu azul. O Mané estava lá, tranquilo, se esbaldando num pasto que ele nem sabia se era dele, quando de repente, o casco dele começou a doer. Uma dor terrível. Era um problema sério. Precisava de um veterinário urgente. E o veterinário, esse bicho não trabalha de graça. Ele cobra caro, meus amigos. O Mané, claro, não tinha um tostão furado. O celeiro dele estava vazio, ecoando como um pasto abandonado. Ele tinha gastado tudo, lembra? Com capim desnecessário, com apetrechos que não serviam para nada. Aí o Mané teve que fazer o quê? Teve que ir pedir pro fazendeiro. E o fazendeiro, que é tipo o banco, não empresta de graça, né? Emprestou, mas com juros, com a condição de o Mané puxar uma carroça pesada de pedras por meses a fio, para pagar a dívida. O coitado do Mané, com o casco doendo, tendo que trabalhar dobrado para cobrir a burrice de não ter se prevenido. A dor do casco era uma coisa, a dor da dívida era outra, e essa última doía mais na alma. Enquanto isso, o burro inteligente também teve um problema no casco, mas o dele foi um pouco diferente. Ele tropeçou numa pedra e torceu o pé. Não era tão grave quanto o Mané, mas também precisava de cuidado, de um dia de descanso e de uns remédios. O que o inteligente fez? Abriu o celeiro dele,
Pegou um pouquinho da ração guardada, pagou o veterinário na hora, comprou os remédios e ficou de molho, tranquilo. Sem dívidas, sem preocupação. Ele sabia que o descanso ia fazer ele voltar mais forte, e a ração guardada era o que permitia esse descanso sem peso na consciência. Ele até aproveitou o tempo para ler uns livros de como plantar capim melhor, para não ficar só na dependência do fazendeiro. Viu a diferença? Meus burrinhos. Burrice custa caro, inteligência paga juros. Aí, a fazenda passou por uma fase difícil. Uma seca daquelas que racha o chão, que seca os riachos, que deixa o capim murcho e sem vida. O fazendeiro teve que apertar o cinto. Muitos burros foram dispensados do trabalho, não tinha mais tanta ração para distribuir. O pânico começou a se espalhar na Burrolândia. O burro Mané, que vivia do trabalho do dia, se viu sem nada, sem ração, sem dinheiro, sem perspectiva. Ele não tinha reservas. O celeiro dele continuava vazio. Ele tinha que implorar por uns restinhos de capim, fazer bicos pesados, puxar carroças ainda mais pesadas e sujas, só para ter o que comer. A carroça da dívida dele já era pesada, e agora, sem trabalho, ficou insuportável. Ele estava se afundando cada vez mais no lamaçal da falta de planejamento. Ele chorava no cantinho, lamentando as escolhas de gastar tudo na época da fartura. O burro Mané fez isso e se lascou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. O burro inteligente, porém, estava mais tranquilo. Ele tinha um celeiro com ração para vários meses. A seca não o pegou de surpresa. Ele até tinha umas sementes especiais que aguentavam melhor a falta de água, que ele tinha comprado com a ração que economizou. Ele não precisou implorar, não precisou se humilhar. Ele usou a ração do celeiro para manter a si mesmo e até para ajudar alguns burros mais necessitados, ensinando-os a economizar e a plantar sementes mais resistentes. Ele aproveitou o tempo da seca para planejar a próxima colheita, para consertar as cercas da fazenda dele, para aprender novas técnicas. Ele não estava ocioso, estava investindo no futuro. Ele sabia que a seca ia passar, e quando passasse, ele estaria mais forte, mais preparado. A ração guardada não era só comida, era liberdade, era paz. A vida continuou, e mais uma emergência surgiu. Uma tempestade daquelas que derruba árvores, que destelha celeiros. A casa do Mané, que ele tinha construído de qualquer jeito, com madeiras baratas, desmoronou em parte. Ele não tinha seguro, não tinha economias para reformar. E para piorar, a carroça dele, aquela que ele comprou toda enfeitada, mas que mal aguentava o tranco, também quebrou no meio da tempestade. Duas despesas gigantescas de uma vez só. Ele estava desesperado. Teve que pedir mais empréstimos, aceitar juros extorsivos, vender o pouco que tinha de valor, tipo aquela cela brilhosa que ele tanto gostava, por uma miséria. Ele virou um escravo da dívida, um puxador de carroça sem fim, sem tempo para cuidar de si, sem tempo para pensar no futuro. A vida dele era só apagar incêndios. Emergência não avisa, burro. Ele finalmente entendia na pele, mas já era tarde. Já o burro inteligente, que tinha um celeiro bem construído e reforçado, aguentou a tempestade. Algumas telhas voaram, sim, mas ele tinha ração guardada para comprar as telhas novas e consertar tudo. E a carroça dele, que era mais simples, mas era robusta e bem cuidada, aguentou o tranco. Ele até ajudou a vizinhança a reconstruir as cercas, usando o conhecimento que tinha. Ele tinha um seguro, uma proteção que ele pagava um pouquinho de ração todo mês, e que cobriu parte dos estragos. Ele sabia que prevenir era melhor que remediar, e que um pouco de planejamento hoje evita muita dor de cabeça amanhã. Ele não ficou rico da noite pro dia, mas vivia com uma tranquilidade que o Mané nunca conheceu. Ele tinha controle da sua vida, não era a vida que o controlava. O tempo passou, meus burrinhos. O burro Mané, cansado, endividado, com a saúde debilitada por tanto estresse e trabalho pesado, virou um burro amargurado. Ele olhava pro pasto verde e só via as dívidas que o impediam de aproveitar. Olhava para a ração e pensava no quanto ainda devia.
A vida dele era um ciclo vicioso de trabalhar para pagar o passado, sem conseguir construir o futuro. Ele nunca conseguiu sair do buraco porque sempre que aparecia uma chance de respirar, uma nova emergência o puxava para baixo, já que ele não tinha nenhuma reserva. Ele era a prova viva de que a burrice custa caro, e como custa. E o burro inteligente, ele prosperou. Com o celeiro cheio, ele investiu em novas terras, em capim de melhor qualidade, em sementes que davam frutos o ano inteiro. Ele ensinou outros burros a se planejarem, a guardarem a ração, a construírem seus próprios celeiros. Ele virou um mentor, um líder na Burrolândia. A vida dele era de paz, de abundância, de liberdade. Ele não precisava se preocupar com cada ventinho que batia, porque sabia que estava preparado. Ele era a prova de que a inteligência paga juros, e como paga. Então, meus burrinhos, qual a lição de tudo isso? A vida é uma fazenda cheia de surpresas, e a emergência não avisa. Burro, ela chega de repente, como um lobo faminto na noite. E se você não tiver seu celeiro de ração, suas economias, sua reserva de emergência, você vai ser presa fácil. Vai ter que trabalhar dobrado, vai se endividar e vai ver sua vida virar uma carroça pesada de pedras. A diferença entre o burro mané e o burro inteligente não foi sorte, foi planejamento, foi disciplina, foi a coragem de guardar um pouquinho de ração hoje para ter a tranquilidade amanhã. Não seja o burro mané. Comece a construir seu celeiro hoje mesmo. Que tal começar a separar um pouquinho da sua ração, mesmo que seja um punhadinho pequeno, todo mês? Pensa nisso. O que você faria se uma emergência te pegasse de surpresa amanhã? Você seria o mané ou o inteligente? Me conta nos comentários. Quero saber a opinião da nossa família de burros inteligentes. E não esquece, meus burrinhos, aqui é a família dos burros inteligentes. Se você curtiu essa história e aprendeu a lição, já sabe, senta o coice no like, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa dessa sacudida. E se ainda não é inscrito na Burrolândia, tá esperando o quê? A inteligência paga juros, e a gente tá aqui para te ajudar a encher seu celeiro. Um abraço do Burro Narrador e até a próxima!